gente sabe que nós estamos muito além, né, dos 3 estados da matéria que a gente sempre fala, né, Vitor? A gente pode dizer que existe um número enorme de estados da matéria que não fazem parte desse núcleozinho básico. Mas para a gente, esses 3 estados funcionam bastante bem, servem bastante bem. O que é importante que nós saibamos, né? Que sempre que eu vou de um estado menos denso, né, como o estado gasoso, o que caracteriza um gás? Caracteriza um gás é a baixa densidade e o fato de que ele vai ocupar sempre todo o recipiente que o contém. Ele tem um volume, portanto, que é variável, dependendo de uma forma que é variável, dependendo do volume que ele ocupa, dependendo do recipiente que ele ocupa. E sempre que isso acontece, vai ocorrer porque as interações entre 2 partículas são fracas. Se as interações fossem fortes, não haveria como uma partícula se afastar da outra para ocupar todo o volume do recipiente, tá certo? E é por isso, exatamente por isso, que o estado gasoso é o estado mais simples de nós descrevermos. É por isso que a equação de estado dos gases é conhecida desde o século XIX. Não é? Então, juntando, na verdade, os primeiros estudos sobre gases remontam ao século XVII, né, com os trabalhos de Boyle. Eu já comentei com vocês aqui isso. Então, as relações entre pressão e volume, que deram origem à famosa lei de Boyle, elas apareceram no século XVII, metade do século XVII. Depois nós, né, foram já mais para frente, um pouco 100 anos depois, foram descobertas as relações entre temperatura e volume. Por que demorou tanto tempo para se descobrir a relação entre temperatura e volume? Vocês têm ideia? Oi? Oi? Entre o quê? Mas eu vou te falar uma coisa. Quando o Boyle fez o trabalho dele, tinha uma relação linear? Acho que você está visualizando os gráficos trocados. O que o Boyle fez? A gente está falando de... aproximadamente 1650. Ele estudou a relação entre pressão e volume. Aliás, que gás o Boyle usou? Vocês têm ideia? Oi? Oi? 1650, vocês acham que o pessoal conseguia separar gás para estudar? Vou trabalhar com argônio. Vai lá no laboratório, imagina. Vou usar hidrogênio no meu experimento. Hélio, imagina. O hélio foi o último gás a ser liquefeito, né? Ar. Ele usou ar, que é uma mistura de gases, né? É por isso que Bom, enfim, a gente já vai chegar lá. O hélio foi o último gás a ser liquefeito. E por que ele demorou tanto a ser liquefeito? Por quê? Por que ele deu ponto baixo? Porque as forças de interação entre os átomos deles são muito fracas, são forças de London. Ah, mas eu tenho gases que só têm forças de London e que têm temperaturas bem mais altas. Por que para o hélio é pior? Não é reativo, ele é muito pequeno. Então, aqueles dipolos instantâneos que são necessários para a interação de London, para as forças de London existirem, são muito fracos. E aí, para liquefazer, foi uma trabalheira. Primeiro, segundo. Falo. Tudo. A gente já vai falar disso aqui agora. Na verdade, não. Né? Ligação de hidrogênio está à parte. Quando a gente fala em forças de Van der Waals, nós estamos falando de forças que foram, ou de interações que foram descobertas, quando se buscou entender por que um gás não seguiu o comportamento que o Boyle, que o Charles, Gay-Lussac tinham previsto. Tá? Por que o fato de são gases novos não interferem na temperatura? Mas quem falou que não interfere? Mas, então,
Porque a interação, para o hélio se liquefazer, ele precisa ter uma força atrativa com outro átomo de hélio perto. Então, esse potencial atrativo faz com que todos interajam, e aí eu tenho um líquido. Qual é a característica do líquido? O líquido ele não ocupa. Eu trouxe aqui em uma aula um pouco de nitrogênio líquido para vocês verem. Ele ficou bonitinho lá dentro daquele frasco. Então, ele não foi ocupar todo o espaço. Por quê? Porque isso é uma característica de líquido. A interação entre as partículas é tão intensa que uma partícula não consegue sair por aí para o estado gasoso para ocupar todo o espaço. Fica preso. Agora, o quão preso, a magnitude dessa força que mantém um átomo preso ao outro, no caso do hélio, é força de Van der Waals, é dipolo instantâneo. E o dipolo instantâneo depende do tamanho do átomo. Se o átomo é pequenininho, a magnitude, a força desse dipolo instantâneo é pequenininha. Porque esse dipolo instantâneo é aquela movimentação de carga, lembra? É aquela distribuição heterogênea que eu tenho em átomos e em moléculas. Mas, tipo, aqui tem uma alternativa para o hélio mais nova. Por que está errado de falar que é baixo de ser um gás nobre? Porque só o fato de ser um gás nobre não justifica. Eu dei um exemplo para vocês ontem, eu comparei o hélio com o xenônio. Xenônio também é um gás nobre, a temperatura é menos 100. Tá? Menos 100 é uma temperatura maior do que a do nitrogênio, do N2. Do nitrogênio é 196 negativo, né? Então, tá bom? Isso sempre vai acontecer. Forças de Van der Waals, elas sempre aumentam com o tamanho do átomo. Porque quanto maior é o átomo, mais fácil é esses dipolos instantâneos se formarem, se estabelecerem. Então, Ítalo, a gente estava comentando, você faz um diagrama. O que o Boyle fez? Ele pegou ar, era o que ele tinha. Ah, vamos ver o que acontece. Eu vou aplicar uma pressão e vou medir o volume. Medir o volume é fácil, medir pressão é fácil, que era uma coisa que já era conhecida, né, desde o final do século XVI, medidas de pressão. Então, aí o que ele fez? Ele foi fazer isso experimentalmente. Então, o que ele observou? Que quando a pressão que ele aplicava era bastante alta, o volume era bastante pequeno. Aí ele foi lá e tinha um ponto, ele pegou o papel milimetrado que ele tinha na época, né? Que era um pergaminho, provavelmente. Aí ele marcou um ponto. Ah, ele aumentou a pressão, pegou outro ponto. Aí ele teve uma curva assim. Ah, olha que relação bonita. Isso aqui quer dizer para mim, né, que a relação entre pressão e volume não é linear. Né? Então, a gente sabe que a pressão ela é proporcional ao recíproco do volume. Né? Ou, se a gente coloca uma constante para essa proporcionalidade, PV é igual a uma constante. Essa é a lei de Boyle. Isso aqui século XVII, metade do século XVII. Por que demorou 100 anos para a gente aprender a relação entre temperatura e volume? Oi? A gente não tinha substância termométrica boa, a gente não sabia medir temperatura. Não sabíamos medir temperatura. Só quando os termômetros, né, se estabeleceram é que essa relação pode ser estudada. Por isso tem um interregno de 100 anos entre uma coisa e outra. Se a gente junta, né, os esforços para entender o comportamento, lembrando, né, a gente está falando de ar. Se a gente junta o resultado, né, dos estudos de variação de volume com a pressão, de volume com a temperatura, junta, né, com a ideia de que você tem volumes iguais, de gases diferentes, se estiver na mesma condição de temperatura, tal, volume e pressão vai ter o mesmo número de partículas lá dentro. A gente mistura tudo isso e a gente chega na equação de Clapeyron, que é a famosa PV igual a nRT. Portanto, essa equação aqui, ela foi obtida para o ar. O ar é uma mistura de gases. É um sistema real. Não é, Samara? Só que o que acontece? O pessoal começou a olhar para essa equação e falou, não, peraí, né? Eu vou usar um outro jeito de escrever que é mais simples, né? Eu vou usar esse jeito aqui, ó. Então, esse V com uma barrinha em cima é o volume molar.
Legal. Mas olhando aqui essa equação, o que eu vejo? Eu já falei para vocês, se isso aqui, para uma dada temperatura, né, esse R é uma constante, né, constante universal dos gases. T é a temperatura. Para uma dada temperatura, esse produto PV aqui tem que ser constante. Mas se eu aumento a pressão e faço com que ela tenda a infinito, por essa equação aqui, o volume ele vai tender a zero. Na verdade, né, é mais correto eu olhar daqui assim, né? O volume vai tender a zero. E, obviamente, não é isso que acontece. O que acontece para um gás real? Não, porque aqui é que não faz sentido eu falar em volume molar vai a zero. Dava na mesma. É que se você considera, né, que você tem matéria lá, não tem como ir a zero, né? Então eu não me sinto confortável colocando. Eu podia colocar porque não muda em absolutamente nada o conceito, tá? Mas o que acontece para gases reais? Ó, nesse diagrama aqui, né, se eu faço uma curva, aquilo que eu falei para vocês, né, vamos fazer assim, né? Vamos passar pelos pontos a melhor curva. E a gente para aqui e para aqui, né? Mas se você extrapolar esses resultados aqui, à medida em que a pressão vai infinito, o volume vai tender a zero. Que coisa, a gente sabe que gás real não é assim. Gás real eu comprimo, volume diminui. Comprimo, volume continua diminuindo. Até que tem uma hora que começa a acontecer o quê? Ele liquefaz. E enquanto eu tenho fase líquida e fase gasosa, a pressão fica constante, ela não muda. Porque a energia que eu coloco no sistema para comprimir o gás, ela não é usada para aumentar a pressão da fase gasosa. Ela é usada para produzir mais líquido. Então, enquanto eu tenho líquido e gás, a pressão fica constante. Até que acaba todo o gás. Eu liquefiz tudo. Aí o que acontece? E aí o que acontece? Como é que fica o meu diagrama? Vamos fazer esse diagrama da equação de estado dos gases ideais? Isso aqui. Isso aqui é um gás ideal. Isso aqui é um gás real. Então vamos começar aqui, ó, com pressão baixa, volume grande. Eu vou comprimindo. Então nessa condição, se a pressão é baixa e o volume é grande, isso significa, principalmente porque o volume é grande, que a distância média entre as partículas do gás é grande. Então, uma não sente a presença da outra. O comportamento é um comportamento de gás ideal, né? Então, nessa parte aqui da curva, eu espero que tenha uma certa coincidência. Opa, mas à medida em que a pressão aumenta e que as partículas vão ficando cada vez mais próximas, uma começa a sentir a presença da outra, porque existe um potencial atrativo. Então começa a ter um desvio. Vou fazer aqui assim para ficar mais, só para ficar mais claro. Até que vai chegar num ponto em que eu começo a ter a liquefação. E quando eu tenho a liquefação, a pressão fica constante. Vocês têm ideia de que pressão é essa? Oi? Pressão de vapor, é a pressão que existe, né, quando um líquido está em equilíbrio com o seu gás. Para essa temperatura. Que ótimo. Aí, enquanto eu tenho fase gasosa, a pressão fica constante. Até que eu terminei a liquefação. A partir desse ponto aqui, eu só tenho líquido. E aí, o líquido é um fluido incompressível. Então, eu tento aumentar a pressão, aumento a pressão, mas o volume muda muito pouco. Então, eu tenho uma reta quase que vertical aqui, ó.
Nessa faixa de pressões aqui, não. A gente pode ver isso num diagrama PVT mais completo. Aqui nessa faixa não dá para ver. Num diagrama de fase mais completo, você vê. É claro que se eu mudar a temperatura, eu vou ter curvas, né, que vão subindo. E à medida em que eu aumento a temperatura, o que vocês acham? Que é mais fácil ou mais difícil liquefazer o gás? Todos concordam que é mais difícil? Lembra que eu falei lá em alguma aula que eu dei? A energia, a movimentação, a energia térmica, ela funciona como um potencial repulsivo. Se eu aumento a temperatura, aumento a energia cinética, aumento a repulsão. Então, o que vai acontecer, se eu tiver uma temperatura T2 maior do que uma temperatura T1, eu vou ter uma coisa mais ou menos assim. Isso aqui continua desse jeito, até que vai ter uma temperatura que eu não consigo mais liquefazer aquele gás, por compressão. Porque a energia cinética é tão grande que é maior do que as forças atrativas. Eu não liquefaço mais o gás por compressão. Alguém sabe como é que chama essa temperatura? Eu tenho uma temperatura na qual eu não tenho mais um patamar, que é o que caracteriza. Eu tenho um ponto de inflexão, né? Alguém tem ideia? Temperatura crítica. Acima da temperatura crítica, o que eu tenho? Mas eu tenho um fluido, certo? Como é que eu chamo esse fluido, Gustavo? Oi? Não. Eu chamo de fluido supercrítico. Eu consigo vir desse ponto aqui, ó, que caracteriza um gás, não é? Eu consigo vir desse ponto até esse ponto aqui, que caracteriza um líquido, em termos de densidade e tal, sem que em nenhum momento eu veja duas fases. Eu vou ter um fluido que tem a mesma densidade de um líquido, que tem propriedades de líquido e propriedades de gás, mas que não é um líquido. É um fluido supercrítico.